A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o diácono Flávio Castro e estamos aqui mais um dia para o nosso quadro Leitura Diária da nossa escola dominical. E a nossa leitura dessa quarta-feira nós vamos encontrar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6 e o verso de número 14 que diz: Não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Veja que nesse pequeno versículo nós vamos encontrar Paulo fazendo duas perguntas. E até mesmo antes de responder, irmãos, nós precisamos entender a quem Paulo se dirige nessa carta, nessa segunda epístola de Paulo. E é interessante observarmos, irmãos, que Paulo estava escrevendo para a igreja de Coríntios, que não era uma igreja muito fácil de se lidar. É bem verdade, irmãos, que a igreja de Coríntios, segundo Paulo, quando Paulo ele vai iniciar a sua carta, ele vai dizer que era uma igreja que tinha todas as sortes de bênção. Era uma igreja onde Deus abençoava grandemente. Era uma igreja onde nós podemos ver que vários irmãos tinham dons. É uma igreja que Paulo mesmo ele vai dizer que tinha toda a sorte de bênçãos. Mas como todo lado bom também existe o lado de fraqueza, a igreja de Coríntios também era uma igreja onde enfrentava grandes problemas, pois nós vamos observar que Paulo, em diversas vezes, Paulo vai tratar com aqueles irmãos sobre os problemas que estavam enfrentando, como contendas e divisões. E foi para esses irmãos que Paulo ele vai se dirigir nesse capítulo 6. E veja que ele vai começar dizendo: Não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos. E Paulo ele vai bater bastante na tecla quanto a essa questão que o cristão ele não poderia estar se comportando como pessoas que não praticam a justiça. E ele vai dizer que não devemos estar unidos, porque, irmãos, quando nós se juntamos com pessoas incrédulas, podemos ver que nós estamos se associando com as mesmas atitudes que ela. E Paulo ele vai ser bem enfático quando vai dizer: olha, não estejais unidos. Aparte-se dessas pessoas que agem de forma incrédula. E logo em seguida ele vai dizer que, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça. E ele também vai continuar, irmãos, dizendo que não existe companheirismo com aquelas pessoas injustas. Ou seja, não tem como uma pessoa justa conviver com uma pessoa que age de forma injusta. Não há como uma pessoa que é salvo em Cristo andar com atitudes de pessoas que praticam a injustiça. E veja que ele vai concluir dizendo aqui, fazendo outra pergunta: e que comunhão tem a luz com as trevas? Irmãos, esse pequeno versículo ele trata de grandes assuntos, porque nós, como Igreja Santa do Senhor, nós precisamos mudar muito a nossa prática, nós precisamos exercer a justiça de Deus, nós precisamos, irmãos, exercer aquele papel que Cristo mesmo ele vai falar em seu Evangelho, quando ele diz que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. E eu quero aqui concluir, irmãos,
essa pequena meditação nesse versículo, fazendo essa pergunta para você: que comunhão tem a luz com as trevas? Eu espero que você possa meditar nesse versículo e possa se aprofundar ainda mais. Que Deus abençoe os irmãos.